Então hoje vamos refletir sobre delicadeza e gentileza. São palavras que podem ter múltiplos significados, como muitas palavras, mas que aqui, para nossa reflexão de hoje, elas têm um significado comum. Como vamos ver no dicionário, a definição de delicado dentre as várias definições, tem a definição de que é algo feito com esmero, algo primoroso, algo atencioso, cortês, cuidadoso. Isso para delicado. Já com relação a gentil, é algo que revela delicadeza, algo delicado. Já demonstrando aí que pode ser tratado como sinônimo, a delicadeza, a gentileza. E também é algo amável, cortês. Então, compreendendo esse sentido da palavra delicadeza, gentileza, nós vamos até o Livro dos Espíritos, na questão 888, letra A, em que os Espíritos dizem que a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. É uma característica intrínseca da caridade, bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Então, não é apenas um ato, falar, ouvir, dar, receber, mas a maneira desse ato. Então, como falamos, como ouvimos, como damos, como recebemos, isso é relevante para a caridade, muito relevante. E os espíritos continuam dizendo o seguinte: duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Duplo valor. Ou seja, eles dão uma ideia aqui de algo muito significativo. A importância da gente pensar, falar, agir, sempre tendo em vista a delicadeza, a gentileza. Porque quando a gente age, né, com altivez, como eles dizem aqui, se for com altivez, significa soberba, arrogância, pode ser que a necessidade da outra pessoa obrigue ela a receber, a aceitar. Mas o seu coração pouco se comoverá. A parte sentimental, a parte moral, pouco será será modificada, será convidada à mudança. Porque não se trata apenas de questões materiais. Essa nossa relação social é muito mais significativa porque é troca de experiências, de exemplos, de amor, de gentileza, de delicadeza. E isso, essa gentileza, essa delicadeza, que vai levando uns aos outros a nos aperfeiçoarmos e querermos darmos cada vez mais delicadeza e gentileza. Tem um ciclo positivo. Então, é interessante um exemplo de Jesus, em que na última ceia, como nos diz no livro Boa Nova, o Espírito Humberto de Campos, através de Chico Xavier, nos conta que os discípulos eles estavam debatendo entre si quem seria o maior de todos. Após a partida de Jesus. E aí, a partir de determinado momento, e eles estavam discutindo isso sobre uma perspectiva de que iriam impor as ideias de que o reino que Jesus falava ia ser imposto e eles iam, de certo modo, estarem em uma situação superior às demais pessoas da Terra. Então eles estavam debatendo isso, quem seria o superior. E aí, com o espanto de todos, Jesus, ele, sem falar nada, despiu a túnica singela que ele tinha e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins da cintura, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores.
E como se fossem indispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Então aqui vemos um exemplo de como Jesus era gentil e era delicado quando veio à Terra nos trazer as informações das leis divinas, nos convidar para o caminho do bem, para o caminho de segui-lo. Então, exemplificou de forma humilde, generosa e gentil, lavando os pés dos discípulos. E após esse ato, explicou, também de uma forma gentil e delicada, o que é que os discípulos deveriam fazer. Porque o maior não é aquele que vai impor as ideias, que vai demonstrar que saiu vitorioso em determinada circunstância, mas aquele que se fizer sinceramente o menor de todos. Mas tudo isso exposto de uma forma muito gentil, muito delicada. Então, é preciso não esquecer, como nos diz aqui o Espírito Emmanuel no livro Linha 200, é preciso não esquecer que a caridade é também, acima de qualquer circunstância, o sentimento que nos rege a atitude. Porque o ato em si pode ser o mesmo em duas situações diferentes, com duas pessoas diferentes. Mas, mesmo sendo um ato igual, os dois estão dando algo, por exemplo, o sentimento pode ser muito diferente. E esse sentimento de amor, principalmente, é que vai desencadear essa atitude de gentileza, de delicadeza. Então, ele dá um exemplo aqui. No tempo doméstico, é compreensão e gentileza, que vai permitir esse exercício pleno da caridade, do sentimento de compreensão e gentileza dentro do ambiente doméstico. E, naturalmente, vai se expandir para todas as nossas relações sociais. Toda caridade encontra início na gentileza, como também nos diz o Espírito Emmanuel, agora em outro livro, no livro Abrigo. A gentileza é o princípio da renúncia. Porque a renúncia é quando nós deixamos de usufruir de algo em benefício de outrem. De modo que a gente faz aquilo por amor, porque quer fazer o bem àquela outra pessoa. Então é uma renúncia. Nós deixamos de usufruir para que outro possa estar numa situação boa, possa ter uma situação melhor. E essa gentileza que vai nos exercitando para essa situação evolutiva maior que a da renúncia, que exige um nível evolutivo muito empenhado no bem e no amor, para que isso possa ser efetuado. E no mesmo sentido, nos diz aqui o livro, nosso livro, em que o espírito André Luiz diz o seguinte: a gentileza é filha dileta da renúncia, também relacionando a gentileza com a renúncia. E a renúncia, como sabemos, está diretamente relacionada ao amor, à lei do amor.
que rege todo o universo. A lei mais importante, como tem lá no Livro dos Espíritos, a lei da justiça, amor e caridade. Então, diz o seguinte aqui, André Luiz: a gentileza é filha dileta da renúncia e guarda consigo o dom de tudo transformar em favor do infinito bem. Temos um exemplo muito interessante de Janusz Korczak, ou melhor, Janusz Korczak, que era um educador polonês. Diz o seguinte, o espírito Viana de Carvalho, no livro Novos Rumos: durante a Segunda Guerra Mundial, o extraordinário educador polonês Janusz Korczak demonstrou o amor com a própria existência, com os alunos dos quais cuidava, crianças que se encontravam em abandono pelas ruas de Varsóvia. Quando, em agosto de 1942, as suas crianças foram condenadas aos fornos queimadores pelos nazistas, ele as guiou a fim de que tivessem confiança e adentrou-se com elas no campo de extermínio. Embora sua vida pudesse ser poupada, deu-a aos educandos para que tivessem dignidade, mesmo no momento da morte cruel. Então, é uma história muito bonita deste educador, em que ele não abandonou as crianças em que ele cuidava. Ele esteve presente com as crianças até o momento da morte, para exemplificar para as crianças e dar confiança para que elas pudessem estar numa situação menos desesperadora do que estaria sem ter um modelo e guia que era ele, na instituição que ele auxiliava aquelas crianças. Então, seu amor e a sua fé, ainda que não fossem totalmente de alguém que se envolvesse com dogmas e postulados religiosos, levaram-no a educar e exemplificar como o mais importante dever do cidadão. Então, temos aqui uma foto da estátua de Janusz Korczak, que fica na Polônia, em Warsaw. O Espírito Emmanuel também nos diz o seguinte: dai gentileza e dar-se-vos-á carinho. Como tem no Novo Testamento, Jesus disse: dai e dar-se-vos-á. E se aplica a todas as virtudes, porque é das leis da natureza que, à medida que a gente vai progredindo, vamos fazendo mais simpatias, vamos fazendo mais o bem, vamos estando em situações, em planos espirituais, em locais do plano espiritual, em planetas em que os outros espíritos também são mais evoluídos. E é natural que o progresso faça com que nós vamos paulatinamente sendo mais felizes. Então, é da lei da natureza que quando a gente faz o bem, a gente mesmo se beneficia. De modo que, por isso, o próprio livro dos Espíritos vai explicar que a moral é muito importante. É uma questão que mostra claramente qual é o nosso estágio evolutivo. Mas é justamente a inteligência que vai fazer com que a nossa moral progrida. Porque é uma questão de inteligência também o desenvolvimento moral. À medida que vamos compreendendo as leis divinas, vamos percebendo que só há vantagens em fazer o bem. Não é desvantajoso, porque a gente amplia a nossa visão. O que parecia algo desvantajoso, sobre a perspectiva infinita da nossa vida eterna, a gente começa a perceber que é vantajoso, é sempre vantajoso fazer o bem. Então, muito interessante essa perspectiva
que os espíritos superiores vieram nos explicar detalhadamente com o Espiritismo. Continua o Espírito Emmanuel: lembra-te de que Deus atende aos homens por intermédio das próprias criaturas e faze da gentileza uma prece constante, através da qual a celeste bondade se manifeste. Então, assim como a prece é muito importante, nós podemos pedir auxílio, agradecer, receber energias, pedir auxílio a outras pessoas por meio da prece. É algo muito importante que os espíritos constantemente nos explicam a importância. Aqui ele faz uma analogia, né, que podemos estar. O fato de estarmos sendo gentis, sendo delicados no nosso dia a dia, é como se fosse uma prece constante. É algo muito importante, que faz a gente evoluir. Sejamos devotos da cortesia e da afabilidade em todos os instantes. Para que não aconteça, venhamos a dizer, depois da oportunidade perdida, o seguinte: efetivamente, o Senhor estava junto de mim, mas não pude senti-lo. Porque, em verdade, pelos fios invisíveis do amor, o Divino Mestre permanece constantemente entrosado à nossa própria vida. Então, o que o Espírito Emmanuel está nos dizendo aqui é que é por meio justamente desses nossos contatos entre pessoas, com os nossos outros, com as pessoas que se relacionam conosco, que nós vamos ter a oportunidade de evoluir, de ser ajudado. Então, é por meio da cortesia e da afabilidade que essa interação vai ser benéfica e vamos aprendendo, evoluindo e auxiliando muito. Se nós não temos essa cortesia e essa afabilidade, as situações que são oportunidades de nós aprendermos e experienciarmos, acaba por serem desperdiçadas. E aí, depois da nossa encarnação, vendo retrospectivamente as oportunidades que tivemos, podemos chegar a pensar que tivemos muitas oportunidades, ou seja, o Senhor estava junto de mim, estava constantemente tendo oportunidades, mas não pude sentir, não pude aproveitar essas oportunidades. Não estava atento, não estava afável, não estava cortês, delicado, gentil. Avizinha-te deles com ternura e bondade, sem agravar-lhes a dor. Porque mesmo as pessoas que nós vamos ter algum, algum, alguma dificuldade de relacionamento, é importante a gente ter ternura e bondade. Desvenda-lhes o próprio ser em forma de compreensão e serviço, e todos virão ao teu encontro, sustentando-se os passos na tarefa a que te impuseste na vida. Porque, em verdade, é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Então, aqui vamos ter um exemplo no livro Cartas e Crônicas, que o Espírito Humberto Campos nos conta um diálogo no plano espiritual em que um espírito contou ao outro que a história de um pai e de um filho, em que o pai desencarnou numa situação melhor, num estado evolutivo melhor, e o filho desencarnou em um estado evolutivo pior. Estava num local pior do plano espiritual. E ele contou que o pai foi auxiliar esse filho, todos já desencarnados. O pai foi auxiliar esse filho durante 92 anos. Ele ia diariamente visitar o filho para dar algum auxílio, fazer uma oração pelo filho. E uma outra pessoa que estava nesse diálogo perguntou: mas se demorou 92 anos, talvez não fosse necessário visitá-lo todos os dias diariamente, porque não teria adiantado de nada.
e visitá-lo todos os dias. Demorou tanto tempo assim para que conseguisse auxiliar. Então, a resposta que é dada pelo outro espírito é o seguinte: não temos o direito de pôr em dúvida o poder e a eficiência da lei de auxílio. A renovação conseguida por 92 anos de devotamento talvez custasse, sem eles, 92 séculos. O amor, para auxiliar, aprende a repetir. Então, o amor, a gentileza, a delicadeza deve ser repetida incessantemente. No caso, 92 anos de devotamento, mas deve ser repetida infinitamente. Porque, de fato, auxilia muito as pessoas que recebem a gentileza, que recebem a atitude, o pensamento de delicadeza. Podemos não perceber imediatamente os efeitos, mas eles vão acontecendo. Nem tudo é aparente, mas vai acontecendo. Então, devemos praticar, como nos diz o Espírito Emmanuel no livro Luz no Caminho, praticar generosidade com os nossos amigos e afeiçoados é dever. Mas exercer a gentileza e a tolerância com os adversários de nossos pontos de vista é caridade. É algo muito mais desafiante ter essa atitude, né, de exercermos a gentileza, a tolerância, a delicadeza com quem pensa diferente de nós. Isso é um exercício muito proveitoso para a nossa evolução. Nos vigiarmos quando tivermos esses pensamentos de rejeição, de falta de delicadeza, de falta de gentileza, nos policiarmos para tentarmos sermos gentis, delicados. Então tem um outro exemplo, contado pelo espírito Humberto Campos, no livro No Roteiro de Jesus, em que Jesus tinha chegado alguns publicanos para ouvirem Jesus sobre as revelações, as notícias que Jesus trazia, as informações tão bonitas e impactantes sobre as leis divinas que todos ouviam falar na região. Mas Jesus tinha que sair para um compromisso inadiável e auxiliar uma pessoa que estava desencarnada. E aí ele falou para Pedro, para que Pedro amparasse aqueles 4 publicanos que tinham chegado, amparassem eles com a verdade. E aí Pedro, ele conhecia coisas que ele não considerava boas que aqueles publicanos tinham feito. Ele conhecia situações que aqueles publicanos tinham cometido equívocos. Então Pedro acabou por começar a criticar os publicanos que tinham chegado para ouvir as palavras de Jesus, e de modo que, inclusive, eles chegaram às lágrimas com as palavras ásperas que Pedro dirigiu aos publicanos. E nisso Jesus chegou e perguntou: Pedro, o que fizeste? Simão, desapontado à frente daqueles olhos, cuja linguagem muda tão bem conhecia, tentou justificar-se. Senhor, tu disseste que eu deveria amparar estes homens com a verdade. Sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com ela. Então, nesse exemplo, vemos que não devemos, né, sob o pretexto de sermos verdadeiros, aniquilar ninguém, destratar ninguém, né, colocar as pessoas para baixo. Todos nós temos uma responsabilidade de auxiliarmos uns aos outros. Toda palavra, todo pensamento deve ter um propósito, uma finalidade de auxiliar aquela pessoa. Então, não é possível, não é correto que nós nos dirijamos às pessoas de modo a colocar as pessoas para baixo. Mesmo que a pessoa tenha equívoco, que todos nós temos,
Nosso objetivo principal é sempre fazer com que essas pessoas possam melhorar. Então, também, quem vai, a partir do momento que vamos aprendendo, quem vai substituir um prazer momentâneo por uma alegria que nunca acaba? Claro, é a nossa falta de conhecimento que aos poucos vamos adquirindo por meio das leituras, das reflexões, da nossa experiência e vamos desenvolvendo a nossa moral no sentido do amor. Tem uma situação interessante que é contada em que está relacionada às bem-aventuranças, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, em que Jesus disse o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas nisso, os discípulos de Jesus estranharam essa parte, porque eles ficaram com dúvida se essa asserção, né, de que os mansos herdarão a terra não seria um encorajamento à ociosidade mental, né? Se o evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Então, eles não compreenderam bem. É interessante que Jesus vai esclarecer, como nos conta o espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar. Jesus diz o seguinte: exaltei na realidade a cortesia que todos somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Então, falou-se ali trato ameno, agora em gentileza. Abençoado os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento. Ele está explicando tudo que está falando aqui. Jesus está explicando o que seria o manso que herdará a terra. Dan é justamente em relação a essa ideia de cortesia, gentileza, de bom trato, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Então, a pretexto de cultivar a verdade, a gente nunca deve, como nos diz o espírito Neio Lúcio, a gente nunca deve transformar a própria existência numa batalha em que, né, os nossos pés atravessam o mundo, qual furioso combatente no deserto. Porque devemos recordar que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento. Então, nós, de uma forma geral, conhecemos os nossos defeitos. E antes de precisarmos, né, de pessoas que estejam apontando constantemente, de forma crítica, ácida, os nossos, os nossos defeitos, precisamos de pessoas que possam nos apontar o caminho do bem, nos auxiliar, estarem disponíveis para poder dedicar um tempo, uma palavra, ouvir. Então, são muitas as opções, as situações que podemos praticar a gentileza. Como nos diz aqui, temos que lembrar de que há corações na Terra sem problema, não há corações na Terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos.
Acolhe o irmão do caminho não somente com a saudação, recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. E como a gente pode ser mais gentil, mais delicado? Né? Como nos exemplifica aqui o espírito Neolúcio ainda, fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse. E guarda sempre a posição de ouvinte, delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Louva quem trabalha, e ainda, mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem, que são suscetíveis de produzir. Várias orientações que podem nos auxiliar a sermos mais gentis, mais delicados. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com um gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faze o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. Então, para finalizar, nós lembramos aqui uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, em que o Espírito Emmanuel vai fazer referência a uma parte que está no Novo Testamento, em que após Judas chegar para guiar os guardas para empreenderem Jesus, Jesus diz o seguinte, quando Judas se aproxima e beija Jesus na face. Jesus diz, amigo, a que vieste? E aí, no Evangelho, diz que Jesus foi preso em seguida. Mas essa fala de Jesus, amigo, a que vieste, não é aleatória, não é uma frase qualquer. Ela tem um significado muito importante para a nossa reflexão de hoje. Porque Jesus, com essa palavra, amigo, a que vieste, ele estava com o seu coração misericordioso proporcionando ao discípulo inquieto, Judas, o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Porque, embora Jesus notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, ele dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz. Não se entrega a queixas inúteis. Não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres. Porque quando Jesus fala amigo, a que vieste, ele está de uma forma gentil, de uma forma delicada, convidando Judas à reflexão. A reflexão com a própria consciência. A reflexão com os ensinamentos que Jesus já havia ensinado a Judas. Ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Então, mesmo nessas horas mais difíceis, é sempre importante oferecermos portas ao bem. E foi o que Jesus fez, convidando Judas à reflexão de uma forma gentil e delicada, dizendo, amigo, a que vieste? E se naquele momento Judas não aproveitou essa oportunidade, naturalmente, na vida eterna, ele veio a refletir posteriormente e a reparar os erros que cometeu e a cobrir os seus erros com amor e com boas condutas nessa vida eterna.